méritos e deméritos. 30 milhões, espaço simples, letra 10. De forma tal que o meu saldo não estava lá essas coisas. E considerando o meu saldo negativo, eu nasceria uma bola. Quase cheguei lá. Nasceria uma bola. Porque eu não conseguia plasmar nem o corpo de tanto defeito. Uma mente conturbada. E aí então o preposto diz assim: olha, futuro Simão, se você exercer a mediunidade, dá para você dar uma arrumadinha no corpo. Não muito boa, mas dá para você dar uma arrumadinha no corpo. Você vai nascer melhorzinho e tal, mas se você exercer a mediunidade. Opa, peraí, então quer dizer que se eu exercer a mediunidade, melhora. Então me dá umas 5 faculdades mediúnicas, faz favor, por garantia, e deixa 2 embrulhadas para surgir depois, porque vai que dá errado, isso ainda tem 2 de reserva. E aí então eu nasço em condições menos piores, com um compromisso: exercer a faculdade mediúnica. E aí o tempo vai passando, eu vou percebendo que eu estou assim, um pouco capenga, mas não tanto quanto eu imaginava. E para que mexer com esses trem? E aí vou deixando esses trem para depois. Depois eu mexo com esses trens. Esses trens são muito complicados. E vou empurrando, no meu caso com a barriga. Vou empurrando. E chega uma hora que eu começo a ter uns probleminhas. Começa a ficar quase que caminhando para a bola. E alguém fala: tá vendo esse negócio desses trem que você tem aí, que você mexe, que você estuda, tá vendo que mal que causa? E aí eu penso comigo: peraí, eu estou sabendo desses trem, mas não estou exercendo esses trem. Então passo a ter um arrobro de memória e falo: mas espera aí, o problema não é exercer a faculdade, o problema surge quando não se exerce e precisa exercê-la. Então mediunidade não traz problema, mediunidade evita problema, e ele só surge quando nós não exercemos. Então o problema não está na mediunidade, está em mim. E aí começa a exercê-la, as coisas vão voltando, aí a gente vai recuperando o equilíbrio e tudo mais. Isso é o senso crítico. Porque o senso comum vai dizer: quem mexe com esses trem tem muitos problemas. Na verdade é o contrário. Quem tem compromisso e não exerce, passa a ter o problema. Por quê? Porque esse compromisso era justamente a comutação. Ele estava comutando, ele estava mudando o conceito. Se eu exerço, não teria problema. Mas se eu não exerço, o que acontece? A comutação não será feita. O problema, que eu já teria, existirá. Então a mediunidade é redentora. Ela nos ajuda no processo de autorredenção, como descreveu muito bem o Espírito Emmanuel nessa questão 382. E qual a finalidade da mediunidade? Qual a finalidade, então, da manifestação mediúnica? Se é para todo mundo. E, aliás, é interessante, esse é para todo mundo, como disse o profeta Joel, significa que, então, a mediunidade é para gente boa e para gente ruim também, porque ela é para todos. E em tese, se ela é redentora, para gente ruim está em mais quantidade. Em tese. Tanto que Jesus, no capítulo 24, versículo 24, do Evangelho de Mateus, ele vai dizer: cuidai-vos e acautelai-vos, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e que pelos seus prodígios enganarão a muitos, e até aos eleitos, se possível fosse. Ou seja, o fenômeno ele é real em qualquer pessoa. Porque a faculdade mediúnica em si, ela é amoral. Ela não é imoral, ela é amoral, ela é desprovida de moral. O que vai determinar o caráter moralizante é a atitude do médium, não a faculdade. Vemos isso no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no item 226 desse capítulo 20, que fala da influência moral dos médiuns. E diz lá o texto, de uma forma muito bem educada, que os espíritos sempre são educados, os benfeitores, que a faculdade mediúnica não foi dada para modificar, para reformar a conduta de uma só pessoa, mas de toda a humanidade, dizem eles lá. Ela tem um caráter genérico. Mas dizem eles que o médium, enquanto indivíduo, é um pouco importante para os espíritos. E eles se valem para trazer suas mensagens daqueles que têm as condições para isso.
Mas dizem eles, chegará o tempo em que os bons médiuns serão em número muito maior, para que não precisemos mais fazer uso dos maus médiuns. Enquanto não tem bom, vai mal mesmo, e pelo mal fala coisa boa. Por isso é a coisa interessante, enganar até os eleitos, se possível. Porque na falta dos bons fica o que tem, e esse que tem só tem o elemento energético que o espírito utiliza, mas não tem o canal moral. E aí maus médiuns acabam trazendo boas comunicações, quando os espíritos bons estão por ele falando, por falta de outros médiuns bons. Mas na maioria de vezes são espíritos maus valendo de maus médiuns. E aí gera confusão, porque ora ele fala coisa boa, ora fala coisa ruim, e eu fico pela boa e acho que a ruim também é boa, e aí entro e me engano. Até os eleitos, se possível fosse, seriam enganados, como disse Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 24. Veja o detalhe, quando vemos obras mediúnicas, livros salpicados, coisas boas, coisas ruins, coisas boas, coisas ruins. E aí achamos que pelas boas vale a pena ficar com a obra inteira. Só que não sabemos discernir o que é bom e o que é ruim. E aí nos confundimos e temos conceitos que são verdadeiros e conceitos que são falaciosos, que são falsos. E tomamos todos como conceitos verdadeiros. Veja a advertência que Jesus fez para os dias atuais. Numa falácia, usando uma frase paulina, dizemos muitas vezes, não, mas Paulo disse, observai tudo e retende o que for bom. Então eu pego tudo, leio, o problema é eu saber discernir o que é bom, se eu não tenho as condições para tal. Então por isso, o cuidado que as editoras devem ter, não para criar um index proibitório, um livrório proibitório, não é isso, mas para perceber que o conselho editorial da editora precisa conhecer profundamente de espiritismo para justamente alertar para esses aspectos. Nada de proibição no sentido não pode, é de conveniência e dizer ao autor qual o fundamento tem para que você alegue isso. Não, o fundamento é que eu ouvi de um espírito. Capítulo 4 do Evangelho de João. Não creais em todos os espíritos, vede primeiro se eles procedem de Deus. Ou seja, vede primeiro o que estão falando. Mas o que ele está falando não dá para dizer que é errado ou certo, porque ninguém nunca disse. Então espera, até que o outro possa dizer também. E aí valha-se do método científico que Kardec propôs para a comunicação mediúnica. Controle universal da comunicação dos espíritos. Introdução, parágrafo 1º da introdução do livro dos médiuns. Do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe. Controle universal da comunicação dos espíritos. Espíritos diferentes, em locais diferentes, tratando da mesma questão de forma semelhante. Dá crédito. Mas enquanto é individualizado, opinião individual daquele espírito, que diz Kardec, tem o valor da sua própria opinião. Não quer dizer que esteja errado, mas é preciso ter a prudência para guardar e fundamentar depois aquilo que é trabalhado. Acautelai-vos pelos falsos cristos e falsos profetas. E Kardec, quando analisa essa passagem, ele diz que há falsos profetas na erraticidade, no mundo dos espíritos. Ele não se refere ao médium fazer isso, ele se refere ao próprio médium, veja, os eleitos, ao próprio médium ser enganado pelos espíritos. Porque também há falsos cristos e falsos profetas na espiritualidade, dizia Kardec. Então, é importante esse aspecto do senso crítico, não para criticar no sentido pejorativo, mas para observar e buscar os fundamentos para que aquilo possa ser absorvido ou refratado. Porque também não podemos refutar as coisas simplesmente porque vamos refutar. Não, eu acho que está errado. Não, isso também é um erro. Não é acho que está errado, eu preciso fundamentar a minha opinião. Por que está errado? Se eu não tenho porquê, eu não posso refutar, eu posso deixar aguardando para entender melhor. Então, da mesma forma que há imprudência em trazer tudo que chega, há também imprudência em refutar tudo que chega. Precisamos do equilíbrio. Para isso, senso crítico. Então, para isso temos a obra básica, o Livro dos Médiuns. Qual a finalidade, então, da mediunidade?
Várias. Mas didaticamente, vamos restringir a duas, didaticamente. Demonstrar a imortalidade da alma. Hoje não mais, mas no início sim. As vozes dos céus precisavam ser mostradas. Os fenômenos físicos eram justamente para chamar a atenção, porque eles eram visíveis. Então, demonstrar a imortalidade. E por que esse aspecto, demonstrar a imortalidade, é importante? Kardec, no livro A Gênese, ele vai dizer que a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. Veja que interessante. A imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. Dizendo que saber-se imortal afeta o nosso aspecto moral. Moral, conceito individual. Diferente da ética, o costume coletivo. É o conceito pessoal. Eu, quando me descubro imortal, que eu não morro, a coisa muda. Eu vou perceber então que os efeitos das minhas ações vão além desse período que eu chamo de vida, que na verdade é uma etapa. E em tese, eu terei que mudar as minhas posturas, porque os efeitos serão imortalistas também. Então gera um novo conceito. Mas podemos objetar, Simão, mas todas as religiões falam da imortalidade da alma. Sim, é verdade. Toda religião espiritualista trabalha com a imortalidade da alma. Toda religião espiritualista, então, trabalha com a imortalidade da alma. Na década de 80, mais precisamente em 1988, um líder religioso, para a sua religião, o líder máximo, ele disse: cremos que há vida após a morte, mas não sabemos dizer como ela é. Veja que interessante. Há vida após a morte, mas não sabemos dizer como ela é. É o mesmo que dizer: não há vida após a morte. Porque quando eu conjecturo e não demonstro, fica na abstração, fica no abstrato, fica apenas numa ideia, por isso é crença, diferença de fé. Que Emmanuel define com muita segurança, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 40, ele define com muita segurança: fé é a certeza inabalável em Deus. Certeza essa que ultrapassa os limites da crença religiosa. Veja como é que ele foi contundente. É a certeza em Deus, certeza essa que ultrapassa os limites da crença religiosa. Porque crença, eu acho. Fé, eu sei. Eu acho, então, cremos na vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Crê-se na imortalidade. E a doutrina espírita demonstrou como é essa imortalidade. E demonstrou por que meios? Pela mediunidade. Porque os próprios, entre aspas, mortos, falaram. As vozes dos céus contaram como estavam. Contaram como é o mundo espiritual, como nele se vive. Então, é diferente de crer. Sabemos que a imortalidade é uma realidade. Falta-nos termos consciência dessa realidade. Porque sabemos dela, mas não temos consciência dela. Porque dizemos: sou imortal, mas morro de medo de morrer. Veja. Então eu tenho conhecimento, mas não tenho consciência. Como um médico pneumatologista que sabe dos males do cigarro, mas fuma. Tem conhecimento, mas não tem consciência do conhecimento que traz. Então nós somos hoje conhecedores da imortalidade, mas ainda não a introjetamos para viver. Ainda somos aqueles que dizemos que temos mais de uma vida, que é uma incongruência. Se eu sou imortal, só posso ter uma vida. E confunde vida com encarnação. Encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação, quando se tem encarnação como sinônimo de vida, é um espiritualista materialista. Porque se confunde o momento com o todo. Vida é mais do que encarnação. Encarnação é uma etapa da vida. A minha vida é uma só desde que Deus me criou até agora e há de infinito. E nessa vida, há de infinito,